Fala aí, pessoal, tudo certo? Já beberam água hoje? Já se hidrataram? Vamos então para mais uma resolução aqui de uma questão na prática, aqui a nossa série de resolução de questões na prática da prova da FATEC do primeiro semestre de 2023. Essa questão aqui é a questão 42. Então essa série a gente resolve a questão pela primeira vez aqui no vídeo. Essa aqui é uma questão que eu acho que há um tempo atrás eu resolvi aqui em algum vídeo. Eu tenho a impressão de que eu lembro dessa tabela. Não lembro como é que resolve, vou responder aqui com vocês, mas a ideia da série é mostrar qual que é a minha estratégia de resolução e como é que eu estudava através de questões, como é que eu recomendo que vocês estudem através de questões para a prova da FATEC, que foi como eu fiz e como funcionou para mim. Beleza? Vamos começar do começo, que é lendo a questão. Vamos lá. Aqui. A OP, orientação profissional, aliás, a orientação profissional OP, tem, dentre seus objetivos, promover a reflexão sobre possíveis carreiras para o indivíduo. Beleza. Entre os instrumentos utilizados pela OP está a Escala de Aconselhamento Profissional, EAP, que parte do pressuposto de que as profissões são escolhidas em funções das preferências da pessoa em relação a diferentes situações. Beleza. Essa escala está organizada em 7 dimensões, como mostrado na tabela. Maravilha. Então, as 7 dimensões do EAP são ciência exata, mínimo, máximo, média, desvio padrão. Arte e comunicação, mínimo, máximo, todas têm essas colunas, mínimo, máximo, média, desvio padrão. Ciências biológicas e da saúde, ciências agrárias e ambientais, atividades burocráticas, ciências humanas e sociais aplicadas e entretenimento. Então, para cada uma dessas vai ter um mínimo, máximo, uma média e um desvio padrão. Aqui você talvez vai precisar desses conceitos, né? Entender o que é mínimo, máximo, média e desvio padrão. Acho que o mais chatinho aqui de entender é o desvio padrão, mas vamos ir para as alternativas e ver o que ele pergunta. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta. As preferências dos entrevistados em relação à dimensão. Atividades burocráticas são mais dispersas em torno da média. Aqui, atividades burocráticas mais dispersas em torno da média. O que isso quer dizer? Como é que a gente vai medir dispersão? Então, sempre que a gente tem uma linha, vamos pensar que essa linha aqui é o valor 10. Esse aqui é o valor 10. Aí você vai ter o valor 1, que vai ficar aqui em cima. O valor 5, que vai ficar um pouquinho mais para frente. O valor 11, que vai ficar aqui do lado. Vai ter o valor 10 exato. Vai ter o valor 20, que vai estar bem mais para cá. Então você vai ter vários pontos, beleza? Vários pontos em diferentes lugares. E aí você somando todos esses pontos, vamos supor que deu a média 10. A dispersão é o quanto que esses pontos estão longe da média. Porque, por exemplo, pensa comigo. Vamos supor que você tem um conjunto de 3 valores. Beleza? Os primeiros 3 valores são 5, 5, 5. Tem 3 vezes 5. A média aqui vai dar 15, né? Você soma tudo e divide por 3, porque são 3 elementos. Então a média é 5. Pensando nesse desenho que eu fiz, como ficaria? Ficaria aqui 5, e aí vai ter um ponto no 5, outro ponto no 5, outro ponto no 5. Beleza? Esse aqui é o primeiro exemplo de uma média de um conjunto de 3 elementos que tem a média 5. Maravilha? Vou fazer um outro aqui, para vocês entenderem como funcionaria a dispersão. Então esse outro vai ter o número 1, vai ter o número 10 e vai ter o número 4. Vai ser isso, número 1, 10 e 4. Pode ser 1, 10 e 4, acho que vai dar para vocês pegarem a ideia. Somando, vai dar 10 mais 1, 11, mais 4, 15. Divide por 3, vai dar 5 também a média. Beleza? Isso aqui não seria na verdade uma setinha. Seria, beleza, dá 5 a média. Só que, quando eu fizer a linha aqui, a gente vai ter o ponto 1 aqui lá embaixo. Aqui vai estar o 5. O 4 vai estar um pouquinho mais aqui perto. E o 10 vai estar lá longeão. Perceba como os pontos aqui, ó, eles estão muito mais dispersos do que no primeiro caso. Enquanto no primeiro caso, deixa eu jogar aqui pro lado, deixar mais ou menos do mesmo tamanho e dar um zoomzinho. Ó, enquanto no primeiro caso a gente tinha os valores, todos eles em cima da linha, então todos os valores dessa primeira média estavam em cima da linha, nesse segundo exemplo os valores estão muito dispersos, tem valor para um lado, valor para o outro. E o que isso significa? Os dois têm média 5, só que o desvio padrão desse conjunto é maior. Então, quanto maior o desvio padrão, aqui vai ser menor. Então, quanto menor o desvio padrão, menor a dispersão. Beleza? E aí, o que a alternativa fala pra gente? Meu pai, aqui não. Ele fala pra gente que a dimensão atividades burocráticas são as que são as mais dispersas em torno da média. Vamos lá. Atividades burocráticas, o desvio padrão está 0,81. Não é.
Na verdade, ela é o menos disperso em torno da média. Então a gente sabe que essa aqui já está errada. Beleza? Com seu desvio padrão, média, mínimo e máximo. Mínimo e máximo é mais fácil, né? Mínimo é o menor valor, máximo é o maior valor, média, você soma tudo e divide pelo número de elementos. O desvio padrão, às vezes, assusta as pessoas porque o cálculo é um pouco mais chatinho. Não é muito difícil, só tem um pouco mais de etapas, mas, me desculpe, acaba assustando as pessoas. Então, é importante vocês entenderem o que o desvio padrão significa, mas ver uma aula de desvio padrão, que é um conceito que as pessoas às vezes assustam, mas não é tão complicado assim. Beleza? É uma coisa que no começo assusta, mas depois você vai entendendo. Mas aqui, ó, eles não são as mais dispersas, por isso que ela está errada. Lembra que eu sempre falo, a gente tem que tentar sempre marcar o porquê que a gente está falando que que essa é a alternativa errada. Ah, Léo, por que você marca? Porque às vezes você chega no final e todas estão erradas. Aí você tem que revisitar. Tipo, você marcou todas como erradas. Você fala, pera, errei alguma coisa. Aí você tem que revisitar e ver por que você marcou cada uma como errada. Aí esse processo ajuda. Beleza. Apesar de as médias serem diferentes, as preferências dos entrevistados são mais homogêneas em relação à dimensão atividades burocráticas do que a dimensão artes e comunicação. Vamos olhar ali. Então, apesar das médias serem diferentes, então vamos lá. Artes e comunicação, média, 2,64. Atividades burocráticas, média, 2,67. De fato, são médias diferentes. As preferências dos entrevistados são mais homogêneas em relação à dimensão atividades burocráticas do que em relação... Então ele está falando que a dimensão atividades burocráticas, o desvio padrão é menor. Porque ele está falando, ó, é mais homogênea, são mais homogêneas em relação são mais homogêneas em relação à dimensão atividades burocráticas. Então, ó, nas atividades burocráticas, os valores são mais homogêneos do que na dimensão artes e comunicação. Isso é verdade? Atividades burocráticas é 0,81. Artes e comunicação é 0,88. Isso é verdade. Então, inicialmente, essa aqui é uma que pode estar certa. Beleza? Vamos para C. As preferências dos entrevistados em relação à dimensão ciências exatas e ciências biológicas e da saúde têm o mesmo nível de heterogeneidade, visto que possui a mesma amplitude. O que seria amplitude? Seria a diferença entre o maior valor e o menor valor. Beleza? Vamos primeiro verificar isso, né? Então ele está falando das dimensões ciências exatas, cadê? Ciências exatas, ó, mínimo, máximo, amplitude aqui, vai ser um menos o outro, que vai dar 4. Então, 5 menos 1, 4. Beleza. Ciências exatas e ciências biológicas e da saúde. Tem ciências biológicas e da saúde, vai ser 4, de fato. Dos entrevistados têm o mesmo nível de heterogeneidade, visto que possui a mesma amplitude. Não sei se a gente consegue afirmar isso, não tenho claro o que ele está chamando aqui de heterogeneidade. Heterogeneidade seria variedade, né, ali. Então vamos ver o restante das... me parece que essa variedade de respostas está mais ligada ao desvio padrão do que à amplitude, porque a amplitude só está falando o valor mínimo e o valor máximo. Ele não está falando do quão variado foram as respostas. Me parece que em termos de variação de respostas, o que vai falar que tem o mesmo nível de heterogeneidade seria o desvio padrão, não a amplitude. Por conta disso, me parece que essa aqui está errada, porque ele está falando, visto que possuem a mesma amplitude, eles têm o mesmo nível de heterogeneidade. Mas me parece que o nível de heterogeneidade vai ser medido pelo desvio padrão e não pela amplitude. Mas aqui só me parece, tá? Essa é uma questão que a gente vai ter que... Vou explicar para vocês como é que a gente pode estudar para ela, mas é uma questão que até agora está se mostrando bem detalhista, bem chatinha, assim. Os conceitos não são nada muito difíceis, apesar desse heterogeneidade que eu não sei o que é, mas são textos maiores, exige que você vai olhando para a tabela várias vezes, então é fácil você ficar mentalmente cansado e acabar errando. Então vamos fazer com calma, olhando agora a alternativa D. Mas até agora, como parece certo, é a B. Apesar das médias serem diferentes, as preferências dos entrevistados são mais homogêneas em relação à dimensão ciências exatas do que em relação a artes e comunicação. Então ele está falando, olha, o desvio padrão das ciências exatas é menor do que a da artes e comunicação. Ciências exatas, o desvio padrão é 1,5, artes e comunicação é 0,88. Então essa não, porque na verdade é o composto, é o contrário, aliás. Eles são mais homogêneas em relação à arte e comunicação, porque a arte e comunicação tem o desvio padrão menor,
Ou seja, os dados estão mais juntos da média, então tem menos, mais homogêneo, né? Mais próximo da média, os valores são mais parecidos. É por esse raciocínio que eu disse também que a C está errada, né? Porque heterogeneidade seria o número de respostas diferentes. Quanto mais diferentes são as respostas, mais heterogêneas são as respostas. Quando menos diferentes, menos heterogêneas, ou seja, mais homogêneas elas são. Beleza? Eu sei quando a gente entra nesse monte de palavras assim, é fácil a gente se perder e começar a achar que é muito difícil, mas não tem nada difícil aqui. São palavras que, quando você se habitua, você começa a entender o que elas significam, fica claro. Só que o texto aqui, como ele é mais carregado, às vezes assusta as pessoas. Tá bom? Então não se assustem nesse tipo de questão, mas também não se preocupe, porque a maioria das questões da FATEC não é assim. Então essa questão aqui é uma questão que está sendo mais cansativa e eu, sinceramente, nem sei se eu vou acertar. Eu estou explicando para vocês minha lógica aqui, mas pode ser que no final eu errei e tá tudo bem. A ideia da série é essa mesmo. É mostrar como eu resolveria acertando ou errando. Mas eu espero acertar. Vamos ver aí que é a última aqui. A preferência dos entrevistados em relação à dimensão ciências biológicas e da saúde são as menos dispersas em torno da média. Ciências biológicas e da saúde, 1 e 13 não são as menos dispersas, na verdade são as mais dispersas. Então, essa também não é. Me parece que a gente vai ficar com a alternativa B, que fala que apesar das médias serem diferentes, as preferências dos entrevistados são mais homogêneas em relação à dimensão atividades burocráticas, ou seja, o desvio padrão de atividades burocráticas é menor do que da arte e comunicação. E se a gente olhar atividades burocráticas, 0,81, artes e comunicações, cadê artes e comunicação? 0,88, ou seja, aqui os valores são mais dispersos. Por isso, vou ir com a alternativa B aqui. Ufa! Vamos primeiro ver se eu acertei aqui, que foi uma questão, uma das mais cansativas aqui. Esse finalzinho de prova foi bem, está sendo bem cansativo. Já tiveram 2 questões que foram cansativas aqui. A anterior de geografia e essa, deixa eu só completar aqui para ficar certinho, né? Tá me dando um toque. Ai, meu Deus do céu. Tem que dar uma arrastadinha para cima, agora para baixo. B, nem sei se é a B que eu coloquei, eu nem lembro mais. É a B que eu coloquei. Gente, essa é uma questão que enquanto eu fazia, eu percebia que ela é o tipo de questão que assusta as pessoas. São alguns conceitos que tem aqui que as pessoas não conhecem, e é o tipo de questão que os conceitos não são difíceis. Mas quando você não conhece os conceitos, não está acostumado com a forma como a questão fala, né, as palavras que ela usa, é fácil você se perder. Então, se você não sabe o que é desvio padrão, não sabe o que é médio, não sabe o que é mínimo, máximo, amplitude, não sabe o que é homogêneo e heterogêneo, você acaba se perdendo no meio das palavras e aí no fim você fala, nossa, não faço ideia, você chuta. Mas aqui, quando você entende quais são essas palavras e vai lendo as questões com calma e eliminando cada coisa, você consegue chegar na resposta, que foi o que a gente fez. Aqui, eu acho que os conceitos chaves aqui que vocês talvez precisem estudar é a ideia de desvio padrão. A ideia de desvio padrão é bem importante estudar aqui, para vocês terem mais claro o que é o desvio padrão, o que ele significa. Média também, legal, amplitude, legal, mas se habituar com esse tipo de palavra aqui, ó. Eu nem lembrava o que é heterogeneidade, o que é homogeneidade, mas quando falou, me lembrou assim, falou homogêneo, li homogêneo, eu lembrei. Homogêneo, no geral, é uma coisa que é mais contido, assim, é uma coisa só. São coisas mais próximas. Homogêneo, uma amostra homogênea é uma amostra que, por exemplo, tem 10 números, os 10 números são 5. Então é uma amostra bem homogênea, é tudo igual aos números. Ou tem 2 quatros, mas é tudo muito próximo ali, não é muito diferente. Uma amostra heterogênea é uma amostra que tem 10 números e cada um é um número. Então são vários números diferentes. É heterogênea porque é diversa, né? No fim seria algo nessa linha. Beleza? Mas essa questão, por ser uma questão mais chatinha, o que eu recomendaria vocês fazerem? Fazer clássico aqui, ó. Tá até a pesquisa que eu fiz na última questão. Questão. Qual que é a questão? 44. Questão 44, FATEC 2023, primeiro semestre. Olha a resolução comentada. É isso que eu recomendo. Aqui tem do segundo semestre, deve ter do primeiro semestre alguém fazendo, a galera faz bastante resolução comentada, talvez tenha até um vídeo meu, mas eu recomendo que vocês olhem uns 2, 3 vídeos de pessoas resolvendo essas questões e explicando os conceitos. Eu gosto sempre de vir aqui no site do Objetivo, a questão que a gente quer é 42. Aí eu venho aqui rapidinho, questão 42, difícil, tem que olhar rápido para não pegar o spoiler, eu copio a alternativa e jogo aqui. Por quê? Porque aqui, deixa eu ver, às vezes ele dá uma boa explicação, vamos ver se esse foi o caso. Ó, ele dá uma explicação do porquê que ele está respondendo. E essas explicações concisas, quando alguém faz uma aula, um vídeo, minha ideia do vídeo não é essa, não é ser conciso e explicar para vocês o conceito. Porque eu quero mostrar para vocês estratégia de resolução, mas tem as resoluções comentadas, geralmente eles estão focadas no conceito. E quando vocês olham explicações de conceito, fica mais fácil você fixar. Então olha aqui como é que ele responde. Sabemos que
Quanto menor o valor do desvio padrão, mais homogênea e menos dispersa é a distribuição de dados. Olha, ele já te dá um fato aqui. Logo, as preferências dos entrevistados são mais homogêneas em relação à dimensão atividade burocrática do que a dimensões artes e comunicação. Então, ele pegou todo esse processo que eu fiz aqui com vocês durante o vídeo e simplificou e colocando uma resposta aqui. Então, ele respondeu, deixa eu até diminuir isso aqui para colocar aqui, deixar a alternativa do lado, mas ele sintetizou e às vezes esse tipo de síntese ajuda você a entender. Mas não pare por aqui. Assista uma aula de desvio padrão, assista uma aula de média, estude um pouco esses conteúdos, porque são conteúdos importantes que não são difíceis, mas são chave na prova da FATEC. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso. Foi um vídeo mais longo, mas acho que foi importante, porque essa é uma questão que eu tenho certeza que deu muito problema para a galera que estava fazendo. Deve ser uma questão que muita gente errou, porque é uma questão trabalhosa. Não é nem que ela é muito difícil, mas ela é trabalhosa, esse tipo de questão que precisa de atenção, ali na tensão da hora da prova. Se você não está acostumado a resolver questões, você acaba ficando nervoso e acaba errando por uma bobeira. Mas é isso, pessoal. Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bebam água e nos vemos no próximo vídeo da nossa série de resolução da prova da FATEC na prática. Valeu. Vou esperar a 16.